Bom dia, mais um domingo na presença do Senhor, mais um domingo para nós ouvirmos a palavra do Senhor, do livro de Atos, mais um domingo para louvarmos a Ele, amém? Em espírito e em verdade, nós te adoramos, Senhor. Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos Espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Amém. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti.
direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Você pode dizer isso na sua casa? Você está preparado para realmente render sua vida a Jesus? Ele espera de braços abertos. Ele já verteu o seu sangue na cruz por mim e por você, para nos resgatar da morte eterna, para nos levar à presença do Pai. Nós somos a IBAG, e hoje eu vou ver se eu não esqueço. A IBAG não quer atrapalhar o que Deus está fazendo, quer junto com você compartilhar o amor de Cristo. Meu nome é Ícaro, eu faço parte dessa igreja, sou um dos seminaristas, o mais novo deles, 5.9, muita saúde e desespero, porque 5.9 já é mais da metade da ida, estou mais para ir do que para voltar, mas Deus é bom. E aí o Salmo 103 diz que Ele renova as forças, e aqui estamos nós junto com você, para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a presença dEle, para juntos colocarmos diante do Pai aquilo que nos traz alegria e também os nossos pedidos. Deus está sempre pronto, sempre de ouvidos e olhos atentos ao teu clamor, ao meu clamor, aquilo que nós buscamos. E Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o coração, porque todo o que pede, todo o que busca e todo o que consegue alguma coisa com o Senhor, Ele encontra, Ele bate, Ele abre. Deus faz algo diferente. Se você pede, você recebe. Se você busca, você encontra. E se você bate, a porta se escancara, ela não se abre. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu coração e o seu, e o que Ele tem para nós é mais, é muito mais do que eu e você pensamos. Então, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, eu fico em casa, eu não fico em casa, eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, como é que eu fico? E o meu trabalho? Dependa de Deus, que não importa a pandemia, não importa a situação, Ele vai abrir uma porta para você. Ele vai manter aquilo que você tem. Ele vai cuidar de você, debaixo
das asas do Senhor, debaixo do poder do Senhor, eu e você somos guardados. Vamos orar? Quero convidar você a baixar sua cabeça e juntos nós vamos colocar diante de Deus aquilo que o Senhor tem para que Ele sonde o nosso coração e possa dar segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Amado Pai, nós te agradecemos, Deus, pelo privilégio de falar de Ti, pelo privilégio de poder estar conversando contigo e termos acordado nessa manhã com saúde, para sairmos de nossos lares e chegarmos aqui para adorar-te. Recebe a nossa adoração, visita cada lar que nos ouve nesta hora, cada lar que está acompanhando conosco o louvor e a adoração a Ti, que eles sejam ricamente abençoados. Santo Deus, visita o coração de cada um deles, sonda, Pai, e distribui segundo a Tua maravilhosa vontade, amor e misericórdia. Porque sabemos, Pai, que o que Tu tens é muito mais, mas muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja para todo o sempre. Nos ajuda, Senhor, a compreender as coisas espirituais, o Teu desejo para a nossa vida em termos de eternidade. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Esteja com os meus lares, Senhor, que estão representados e estão ouvindo, Senhor, participando conosco. Aqueles que estão hoje e aqueles que ainda estarão daqui a um tempo, porque só o Senhor sabe a extensão do que estamos fazendo neste momento. Que haja fruto, que haja restauração de vidas, portas abertas, que haja fortalecimento, famílias restauradas, empregos sejam restituídos, pessoas sejam reanimadas, que caia por terra o desânimo, a destruição, e surja, Senhor, do Teu trono aquilo que edifica, que leva-nos, Senhor, ao cume, à vitória, à condição de mais que vitoriosos em Ti. Que o Teu nome seja louvado e engrandecido, porque certos estamos que em Ti somos mais que vencedores. Obrigado por tudo, nós Te louvamos e Te agradecemos, colocamos as nossas vidas e a daquelas vidas que ainda vão ser atingidas por esta mensagem no Teu trono, que elas possam ter o consolo no momento em que ouvirem esta palavra, no momento em que se ligarem, Senhor, a Ti, através desse momento de louvor e adoração. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, muito obrigada por mais uma vez nos receberem na sua casa. Nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, e eu quero te convidar a você estar curtindo as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube, e para você que já curtiu, que você possa estar compartilhando, gente, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E sobre as nossas celebrações, elas acontecem aos domingos. Às 10 horas da manhã, como hoje, nós estamos aprendendo o livro de Atos. Tem sido uma bênção cada domingo. Então, que você possa estar participando também. E sobre as nossas celebrações presenciais aqui na igreja, que a cada semana você possa estar olhando as nossas redes sociais, que vai estar todas as informações necessárias. E agora chegou um momento que nós amamos muito, que é o momento de dizimar e ofertar na casa de Deus. Glória a Deus. Então, que você possa estar fazendo parte desse momento, sinta-se livre, vai estar todas as informações aí na sua telinha, e vamos orar então para Deus abençoar os nossos lares, amém? Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, Deus, momento de dizimar e ofertar, que o Senhor possa estar abençoando cada dizimista, cada ofertante, Deus, aquele irmão que não tem emprego, Senhor, que o Senhor venha estar
abrindo portas na sua vida, Deus, em nome de Jesus, que nós venhamos ser dependentes do Senhor, que nós venhamos ter fé a cada dia, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse dia, nos dê um domingo abençoado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Deus abençoe a sua casa. O Senhor é bom. Aleluia. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu queria convidar você para nós entrarmos num momento maravilhoso, que é aquele onde nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus.
Eu vou fazer um pedido que eu fiz da última vez, vou repeti-lo porque gostei muito da ideia. Vocês não vão embora? Já tinham saído, olha. Não, agora não tem banquinho, vão ter que cantar em pé, né? Então é sem banquinho. Deixa eu fazer uma pergunta, está de pé aquele negócio? Não está de pé? Não está de pé, tá bom. Não está de pé, não deu certo, mas na próxima vai dar, ele está treinando. Então assim, ó, o que eu vou pedir para vocês? A segunda música que nós cantamos hoje foi Eu Me Rendo. Então vocês vão cantar Eu Me Rendo bem suave, igual nós fizemos da última vez, mas da última vez foi com outra música. Suave, tá certo? E aí nós vamos fazer a introdução aqui, vamos conversar, e vocês vão estar cantando assim, e o pessoal vai estar ouvindo, e é bonito, é gostoso, tá bom? Vamos então meditar na palavra de Deus. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ícaro. Eu sou, como já disse, e dessa vez eu falei, porque eu não esqueci, né? Eu sou o seminarista mais novo dessa igreja, 5.9, feliz da vida, e Deus é bom, o diabo é que não presta. Alô você. Então assim, de vez em quando a gente tem alguns percalços, mas como o Senhor é bom, a gente consegue seguir avançando. Então, pode tocar dali. A ti eu vou clamar. Uma das coisas que a gente tem aprendido na palavra de Deus é que o clamor ao Senhor é algo que nos leva a um outro patamar, nos faz caminhar em ruas de ouro, nos dá a direção e nos guia no melhor caminho. Você pode estar passando por várias dificuldades, por muitos problemas, mas o amor de Deus não te deixa, não te abandona. Ele está sempre ao seu lado. Ele sempre está preparado e há de existir para mim e para você. Novo amanhã para mim e para você, preparado para nós. Esse novo amanhã chega para você hoje e a todo dia, porque todo o dia que você acorda, o Senhor renova as tuas forças e te permite mais uma vez acordar com vida. E é por isso que eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Se lance aos braços do Pai, onde nós encontramos refúgio. Você tem refúgio no Senhor. Não desista. Não existe problema que o Senhor não possa fazer e mudar. Não há algo na sua vida que Ele não possa transformar. Não há algo na sua família que Ele não possa fazer de novo. Então te lance. Lance aos braços de Deus, onde você encontra refúgio. E diz assim, ó: Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Glórias ao Pai eternamente. Jesus quer que eu e você nos lancemos aos braços dele, que nós nos cheguemos ao Pai. Hoje nós vamos meditar sobre Atos 25 e 26, dando continuidade ao estudo que temos feito sobre Atos. E é incrível observar como em todos os atos dos apóstolos, assim como nos nossos dias, Deus continua estando conosco, nos conduzindo, nos orientando, sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Cante comigo: Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Oh, glória. Jesus. Querido,
Nós vamos começar esse estudo certos de que Deus já chegou no meu coração e no seu. Deus já está falando comigo, com você, muito antes de nós começarmos essa apresentação, muito antes de nós começarmos esse momento de louvor. Então canta comigo, eu me rendo. Olha ali, para viver, é tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. De novo eu me rendo. Rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que você possa dizer isso. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso desejo. Que Deus possa abençoar você. E meus amados, agora sim vocês podem sentar. Deus abençoe. Peguei pela segunda vez ele. Mas é uma bênção, é muito gostoso você sentir a presença de Deus, você poder adorar. Nós tínhamos uma apresentação, mas parece que um dos elementos da apresentação teve uma certa dificuldade. Eu acho que porque ele viu que estava de máscara e a máscara atrapalha. Nós iríamos cantar uma musiquinha muito boa, muito bonita, até gosto dela. Mas ele disse que na próxima ele vai estar preparado, porque ele é o solista. E como solista, ele é a base. Daí ele pensou, se eu for a base, está tudo legal. Então a gente, antes de iniciar o nosso culto, estávamos aqui louvando ao Senhor, felizes da vida, lógico, ninguém gravando, então a gente solta a voz, se perde com tudo e vai-se embora. E o irmãozinho se largou, de olha, nasceu mais uma estrela. Mas ele disse que o brilho ele tem que dar mais uma ajeitada, mas ele é bom, eu gostei da voz, até me incentivou a cantar, foi legal. Tu tem que ver, baterista canta, o negócio aqui é punk, vai. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe, e nós vamos seguir daqui agora. Pessoal, o que é importante a gente observar, né? A palavra de Deus, ela é muito viva, ela é rica, ela é maravilhosa. Quando a gente lê sobre Atos, quando a gente conversa no livro de Atos, nós descobrimos que as ações daqueles homens que começaram tudo isso, os apóstolos, que foram os primórdios dessa nossa caminhada, que começaram a trazer uma mensagem que ninguém conhecia, que ninguém sabia de onde vinha nem para onde ia, mas que eles viveram intimamente com Jesus, e por viverem intimamente com Jesus, receberam uma missão, ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso foi o que aconteceu, isso que se desenvolveu, e esta mensagem chegou a mim e a você. Nós estamos em 2020, e já estamos no término de 2020, e a mensagem de Paulo, quando nós começamos a pensar no capítulo 25 e capítulo 26, é alguma coisa lá em 63, 64, depois de Cristo. É um negócio interessante você observar como os problemas que eles enfrentavam ainda são enfrentados por nós hoje, como as dificuldades que os servos de Deus inicialmente que começaram esta caminhada com Jesus, tanto que tinham como pressuposto os servos do caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus, então eles anunciavam o caminho inicialmente, eles tinham uma palavra que era anunciada através do caminho, né? Então nós vimos que Paulo, assim, ao longo de alguns capítulos de Atos, Paulo foi alguém que ao pregar para os gentios, teve um momento assim muito forte. Ele realmente, ele mesmo diz que ele trabalhou e ele se colocou diante de Deus muito mais que os demais apóstolos, até porque a conversão dele foi algo distinto, foi algo que ele era um perseguidor e de perseguidor passou a ser perseguido. E por causa dessa perseguição que ele fazia, a ponto de participar do apedrejamento de Estevão, trouxe para ele consequências, porque tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Mas Deus o chamou,
Deus teve uma experiência com ele através de Jesus, onde Jesus diz para ele no capítulo 9, e depois ele repete isso em outros momentos de Atos, em Atos 20 e 21, 19 e 20, perdão, ele fala sobre essa perspectiva. E aqui também ele faz alguma declaração. Aqui também ele diz alguma coisa sobre isso, sobre esse relato. Ele passa a ser perseguido, tão somente porque ele falava do caminho, tão somente porque ele dizia de uma promessa que foi feita no Velho Testamento, que é os livros da lei e o profeta, né? Os cinco primeiros livros da Bíblia, mais a lei e os profetas, que na verdade trazem ali uma mensagem que aponta para o Messias, e que o Messias viria. Porém os judeus, eles tiveram dificuldade de compreender isso, e durante muito tempo eles perseguiram todos aqueles que falavam do caminho de Jesus, porque eles não entenderam que ele era o Messias. Eu vou ligar aqui meu negócio, porque senão eles vão ficar bravos comigo, porque na verdade eu nem comecei, tá? Começou agora, tá? A pregação começou agora, preste atenção aí. O negócio começou agora. Eu tenho só 2 horas para pregar, então tá bem, pastor. E outra coisa, nós vimos em Atos 19 e 20, que quando o Eutico teve um probleminha, o Paulo aloprou. O Paulo pregou até meia-noite, depois ele voltou, ressuscitou o Eutico e foi até a madrugada. Então se prepara que se fizermos aí uma vigília, está tranquilo, só não deixa o pastor ouvir, senão ele vai querer fazer vigília todo domingo. Mas está tranquilo, dá para ser, tá? Então olhe bem, o que acontece aqui em Atos 25, tá? Em Atos 25, de tanta perseguição que Paulo sofre, de tanta coisa que ele passa, e ele passa por quê? Porque na verdade, ele, quando se propôs e entendeu o chamado de Cristo, que Cristo diz assim na conversão dele: ô Paulo, por que tu me persegue? Aí o Paulo disse: mas quem é o senhor? Eu sou aquele que tu está perseguindo. Eu sou aquele que na verdade você deveria estar anunciando, você está perseguindo. Aí Paulo se dá conta de quão difícil era para ele, alguém que aprendeu com Gamaliel, alguém que teve um ensinamento acerca do Velho Testamento, acerca do que acontece a lei e os profetas, e ele simplesmente se dá conta de que ele está perseguindo algo errado, que ele está tomando uma atitude falha. E aí nós chegamos, depois de muitos momentos em que ele é perseguido, ele é apedrejado, acontecem coisas com ele que você não viria normalmente. E como também acontece conosco hoje, veremos aqui nas nossas palavras acerca do capítulo 25 e 26, há uma perseguição que vai além da percepção, tá certo? Há uma percepção e uma perseguição que ela não terminou lá. Antes eram os judeus perseguindo aqueles que falavam do caminho, judeus perseguindo alguns discípulos que também eram judeus, que por sua vez se propuseram a falar, tiveram um encontro com Cristo e se propuseram a anunciar, né, a palavra de Deus. E aí a gente vê que Paulo é um desses que, quando chegou, inicialmente falava aos judeus, mas ele foi chamado por Cristo para pregar aos gentios, aos estrangeiros, né? E aí nós saímos do povo, aumentamos o povo de Israel, na verdade, né? Saímos tão somente daquele início para ganhar o mundo, para outras pessoas poderem estar com o Senhor Jesus. Bom, vejamos então. Primeiro passo, vamos orar, pedir a Deus a direção, para que nós possamos caminhar com o Senhor e que a palavra dele seja explicada aos nossos corações pelo Espírito Santo, amém? Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, te engrandecemos e te agradecemos, Pai, por todas as bênçãos e pelo privilégio que nos é dado nesta manhã de estarmos falando contigo e anunciando as tuas maravilhas. Senhor, que a palavra que sair dos nossos lábios sejam palavras que venham dos céus e que possam chegar com um cheiro suave no teu trono e produzirem o efeito que o teu Santo Espírito vai dar a cada palavra. Que cada palavra possa engrandecer o teu nome e a ti seja toda honra, glória e louvor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós pedimos e agradecemos, Pai. Amém. Bem, queridos, vamos então
começar a pensar acerca do capítulo 25. Como eu disse, havia uma perseguição, tumulto danado, todo mundo brabo, né? Aí no capítulo 25, de 1 a 3, eu tenho um iniciozinho ali de alguns problemas. 25 de 1 a 3. Atos 25, de 1 a 3. Diz assim o versículo 1. 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu a Cesareia para Jerusalém. 2. Onde os chefes dos sacerdotes e os judeus mais importantes compareceram diante dele, apresentando as acusações contra Paulo. Vejam que Paulo está sempre sendo acusado, certo? 3. Pediram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém contra os interesses do próprio Paulo, pois estavam preparando uma emboscada para matá-lo no caminho. Vejam que até aqui o que a gente vê? A gente vê o que vem acontecendo no livro de Atos, principalmente com a participação de Paulo, onde ele sempre é perseguido, sempre é acusado. As acusações são as mais distintas e difíceis, sem pé nem cabeça, mas são acusações de religiosidade. São acusações que dizem respeito a uma percepção equivocada de todos aqueles que estavam, à época, adorando a Deus segundo o entendimento deles, da forma correta. Mas a gente sabe que Jesus veio e confrontou o tipo de adoração que cada um deles tinha. Jesus chega e diz para eles assim: olha, vocês estão errados por 2 motivos. Vocês erram por não conhecer as Escrituras Sagradas e erram por não conhecer o poder de Deus. Quando ele diz isso para um dos grupos. Nós temos, na verdade, 3 grupos daquela época: saduceus, fariseus e os herodianos. Esses 3 grupos, eles eram grupos religiosos, grupos, na verdade, um deles político, e concentravam o poder político e religioso da época. Cada um com uma percepção, uma visão. Já falei sobre isso em alguns momentos. Mas isso era uma dificuldade deles, e eles esperavam que Cristo fosse um guerreiro, fosse alguém que fosse lutar com eles. Eles esperavam um Messias diferente, um Messias que fosse liderá-los politicamente. E Jesus vem, na verdade, para mostrar para eles o quão equivocados eles andavam acerca do que era o Evangelho que o Senhor havia pregado, que era, na verdade, a palavra de Deus. E aí o que ele manda? Ele manda uma boa nova. Ele lança uma boa nova, que é o Evangelho. Ele diz, olha, primeiro ele prepara o caminho, né? No Novo Testamento a gente vê que João prepara o caminho para a vinda de Jesus. Jesus é o Messias esperado, que eles ainda hoje esperam, aguardam. E ele pega então e envia Jesus para isso. Só que Paulo decide falar de Cristo, decide anunciar, porque teve uma experiência pessoal. Os demais, não, a maior parte deles não. A gente sabe que foram 12 inicialmente, que foram anunciando a palavra, e na medida que essa palavra foi sendo anunciada, outros foram agregados à adoração e à pregação do caminho, ou seja, da palavra de Deus, do Cristo vivo, daquele Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em que João fala, com a ação do Espírito Santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo atuando e caminhando junto com eles. E aí, Paulo começa a ter várias dificuldades. Por quê? Porque ele descobriu algo que eles não sabiam. Descobriu algo que eles não entendiam. Descobriu algo que eles não conseguiam compreender as implicações da realidade espiritual. Porque Cristo não veio para ser um rei de batalha. Isso vai acontecer. Ainda Cristo volta, segundo alguns interpretam, a batalha de Gog e Magog e o anticristo. Literalmente vão lutar contra Israel, e eu estou só prestando atenção nisso, está lá em Apocalipse. E a preocupação de que Cristo vai estar à frente deles, como líder. Vão tentar lutar contra Israel, mas não vão vencer, como nunca venceram. Israel, por mais que tenha sido massacrado, por mais que tenham tentado exterminar o povo, não conseguiram, porque Deus tem uma promessa, porque Deus os livrou, apesar das perseguições. O que acontece aqui é que Paulo sofre também esse escárnio, esse ataque
que é incompreensível, é algo que você não consegue entender. Mas hoje a gente vai tentar perceber isso, porque nós aprendemos que as questões espirituais não são contra a carne, nem eu nem você lutamos contra a carne ou sangue, mas lutamos contra principados e potestades nos lugares celestiais, com os poderes dominadores deste mundo de trevas, e é contra esses que lutamos, não contra pessoas, tá certo? Então a gente vê primeiro, inicialmente aqui, que Paulo vem sendo perseguido de várias formas, que muita coisa vem acontecendo, e aí ele é procurado. Os judeus procuram Festo, que é o governador no período, naquela época, para poder fazer isso que a gente viu ali, que a gente leu. Ou seja, a gente está a fim de matar o cara, e eu preciso que o senhor tire ele de lá e traga para cá, para que no meio do caminho a gente possa matar. Aí fica aquela pergunta, mas por que tanta perseguição? O que está acontecendo? Olha que quando a gente fala de perseguição, vejam lá, por exemplo, 25:5. 25:5. Atos 25:5. Desçam comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali as acusações que têm contra este homem, ou seja, contra Paulo, se realmente ele fez algo de errado. Isso você vai encontrar no 25, isso você vai ler no 20, você vai ter momentos em que sempre aquilo que Paulo fazia, que era contra a mensagem religiosa dos judeus, e eles combatem querendo matá-lo, como aconteceu com Jesus. Jesus foi morto e eles disseram: recaia sobre nós, se esse cara é justo, recaia sobre nós a ira dele. Foi a pior coisa que eles fizeram, porque na verdade recaiu, e a coisa complicou, tá certo? Então veja só, olha bem, bota lá no 23 para nós. Eu estava escutando o Marcão arrepiou o Raimundo aqui, tá? O cara lascou a mão. Foi a primeira vez que o Raimundão pregou, e aí eu estava assistindo, e ele dizia assim: quando eu passar demais ou passar de menos, tu avisa. O cara arrepiou, Raimundo, veio aqui, Deus usou, e vamos que vamos, e o resto é besteira. E eu disse para ele: se tu não tinha profissão, agora tu tem, tá? Meteu a mão no arado e se lascou, vai pregar o evangelho. Trem, velho. Vocês vão ver muito Marcão pregando por aí ainda, e muitas pessoas se convertendo para a honra e glória de Deus. Então vamos ver o 23, o 12 e o 13. 23, 12 e 13. Eu peguei do Marcão, aproveitei que ele estava falando e fui lá e cacei o trem. Olha só essa perseguição toda. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração, e juraram solenemente que não comeriam e beberiam enquanto não matassem Paulo. Olha o ponto da falta de capacidade de entender o que é Deus na vida de cada um deles, a ponto de jejuar, abre aspas, e eu estou falando aqui de pessoas que, abre aspas de novo, têm Deus no coração, embora equivocadamente, estão jejuando para matar um cara. Se na lei diz assim, não matarás, e aí, como é que faz? Fica de que jeito? Como é que eu fico nessa brincadeira? Mas eles não conseguiam perceber o óbvio. Mas por que não conseguiam perceber o óbvio? O que aconteceu realmente? E aí nós vemos lá o 13, olha o que diz o 13. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração, ou seja, tinha uma turba. Os caras queriam matar o Paulo, arrepiar o Paulo, tirar o couro dele. O cara já era meio pequenininho, todo cheio de conversa, todo meio torto. Eu queria arrepiar ele, detonar o bichinho. E olha o que diz lá Atos 24, 5 e 6. 24, 5 e 6. Verificamos que este homem é um perturbador. Já viram isso? Nos nossos dias, quando você é acusado, não tem muita gente que chega lá e inventa uma história, conta uma história e tenta fazer com que essa história, a gente hoje fala em fake news, justamente por causa disso, porque no nosso meio tem sido usado muito fortemente as questões eletrônicas, as redes sociais, para difamar alguém, para falar mal de alguém. A gente não tem noção do que fazer com isso, e a gente, ao invés de construir, destrói. E esses caras também, eles não tinham internet, mas eles eram os caras. Então verificamos que este homem é um perturbador,
que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Por que ele promovia tumulto? Porque essa rapaziada, esses judeus, eles não entendiam nada sobre Deus, eles não compreendiam nada. É assim com você? Você já parou para pensar o quanto você conhece de Deus? Você já parou para pensar o quanto você consegue perceber de Deus? Não uma percepção humana, porque a palavra de Deus não se percebe por razão humana, não se percebe por interpretação humana. A Bíblia diz que tem um Consolador, o Espírito Santo. Esse Consolador, Deus deixou ele para que eu e você, João 15, tá? Para que eu e você, ou João 14, você pode escolher, vai lá e você vai achar. Para que eu e você possamos compreender o Consolador. Ele vai nos ensinar. Ele vai nos dar as diretrizes daquilo que Jesus disse. Ele vai falar conosco para que nós compreendamos o que Jesus quis dizer. Qual era a mensagem que vem da cruz? Por que Jesus morre na cruz por mim e por você? Porque o sangue dele é importante para me purificar e a você do pecado. Qual a implicação disso? Porque foi necessário que Jesus morresse, fosse um sacrifício de sangue, e porque só o sacrifício dele te leva ao Senhor. Vemos isso quando falamos do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, a gente sabe, muitos dizem que é fábula, mas é uma fábula que quando a gente vai para a NASA, se você der uma estudadinha na NASA, você vai ver que o pessoal lá falava sobre um detalhe. Qual era o detalhe? Eles diziam, quer saber? Se eu fizer um apanhado do DNA, faz uma pesquisazinha, você vai encontrar. Se eu fizer uma pesquisa do DNA e começar a retroagir esse DNA, eu chego a um único casal. Isso não é divulgado porque quem já divulgou sobre a palavra de Deus? Nego falar muito sobre a nossa teoria da evolução, Darwin. Mas quando nós falamos sobre o criacionismo, sobre Deus criar o mundo, há uma resistência, ninguém quer ouvir. Eu tive um problema na faculdade, porque uma professora minha começava a fazer apologia, literalmente, a uma determinada, não vou dizer o nome que é para não ficar ruim o trem, mas ela fazia apologia a uma determinada religião, ou forma de adoração, e é, logicamente, contrária à percepção que eu tive e aprendi sobre Deus. Mas ela tem direito de fazer, como eu também tenho direito na sala de aula estudando direito, tenho a capacidade de dizer, eu não vim para cá para estudar religião, eu vim para cá para estudar direito. Então eu levantei o braço e disse primeiro para ela, assim, a professora de direito penal, e ela então começou a fazer apologia lá, e eu disse assim para ela, ela fez a primeira vez, quando eu cheguei, num primeiro momento, quando nós tivemos aula com ela, ela fez a segunda, mas o Ícaro é o tipo do cara que não deixa passar na terceira, ele deixa a primeira, libera a segunda, na terceira ele vem com o trem atravessado, não importa o assunto, e foi o que aconteceu. Eu cheguei, levantei o braço e perguntei então para ela, professora, nós estamos aqui, e a matéria pela qual nós estamos aqui é direito. Eu sei que a senhora tem a sua convicção, que faz dessa forma, mas para cada palavra que a senhora está dizendo, para cada assunto, para cada tema, eu tenho um contraditório. Eu discordo por algum motivo. E aí ela disse a maior bobagem do mundo para o cara que ela não deveria dizer que era eu. Ela virou e disse assim, tá, mas o que seria do amarelo se não fosse o azul? Ninguém nunca me provou o contrário. Aí mexeu nas bichas do cara errado. O que eu fiz? Falei, professor, então vamos fazer o seguinte, até aqui estava tudo bem, ela estava fazendo apologia àquilo que hipoteticamente não é segundo a vontade de Deus, não havia perseguição, estava tudo certo, todo mundo ouvindo, sem problema nenhum. Mas quando eu levanto a mão e digo que não concordo, e que digo para ela, bom, já que a senhora disse dessa forma, eu vou fazer um estudo comparativo entre o que é o cristianismo e o que é isto que a senhora está trazendo como percepção religiosa. E esse comparativo não vai ser uma visão que o Ícaro tenha, ou um conhecimento que o Ícaro tenha, mas o que este que vos fala fará, é um comparativo entre os dois dentro
profundidade do que a senhora está falando, ou seja, lá do site que fala sobre a sua religião, da forma da sua religião, como ela pensa, qual é a doutrina, e eu vou pegar a Bíblia e vou colocar o que diz a Bíblia. Não é a percepção do Ícaro, é o que diz a palavra de Deus sobre os vários assuntos que a senhora está conversando aí. Quando eu comecei a falar assim, aí o colégio todo se levantou, a turma toda começou, não, por quê? Porque nessa hora o evangelho estava sendo pregado. Porque nessa hora você estava falando de Cristo. Isso que aconteceu com Paulo. E não acontece só com Paulo. Isso foi lá em 2000 e... Quando é que eu comecei mesmo? Sabe que eu nem sei? 2005. Foi 2005. Quando eu comecei a faculdade de Direito. Isso foi em 2005. Já estava meio carregado, já estava fundo, estava raso, né? 40 e lá vai. Então, quando o evangelho começou a ser pregado, aconteceu a mesma coisa que Paulo. A rapaziada aloprou. Não tem que falar, deixa para lá e coisa e tal. Por quê? Porque nessa hora, você não luta contra carne e sangue. Tu acha que as hostes malignas não se levantam na hora que você fala de Cristo? Você acha que quando você fala de Cristo para alguém, ou quando você está vivendo o evangelho, você vai viver tranquilinho, sem pepino? Não, vai receber pancada, meu. O trem vai pegar fogo, o vento vai vir, tu vai, ó. Aí, como o pastor mesmo já disse várias vezes aqui, você tem que ser aquele que enverga, mas não quebra. Porque a palavra de Deus nos dá essa percepção, essa flexibilidade. E nós entendemos, assim como aconteceu com Paulo, que essa não é uma realidade que eu e você precisamos viver, certo? Então, quando isso aconteceu, semana seguinte eu estava lá com estudos, hein, pronto. Uma cópia para ela e uma para mim. Entreguei para ela e disse, professora, está aqui, ó. O estudo comparativo entre o cristianismo e a sua forma de adoração. Que eu não vou dizer o nome só para quebrar o galho, mas se me incomodar muito eu digo. Entreguei. Ela levou. Isso foi na quarta seguinte, que quando eu tinha aula com ela, eu entreguei, ela levou, eu pensei, eu disse para ela assim, inclusive na turma, eu disse para ela, professora, a senhora está acostumada com o direito em fazer contraditório, em realmente dizer do contraditório. Diga o que quiser, fale da forma que quiser, contradiga tudo que eu disse aí, ponto a ponto. E depois a gente senta e vai bater um papo sobre isso. E ela pegou, levou aquilo para casa, semana seguinte ela voltou, e antes mesmo de entrarmos na sala, no fumódromo, ela estava fumando, ela me chamou. Me chamou e disse assim para mim, Ícaro, você foi muito duro. Eu duro? Por quê? Eu descobri que na verdade ela não conhecia nada sobre aquilo que ela fazia a apologia. Ela não entendia por que ela adorava, mas ela fazia. E como nós não lutamos contra carne e sangue, eu não estou bravo com ela, muito pelo contrário. Houve uma oportunidade de eu falar com ela sobre o evangelho. E aí eu cheguei para ela, e em 7 minutos preguei para ela de Gênesis a Apocalipse. Plano de salvação, nascimento, papapá, redondo ali. E quando ela disse para mim, você foi muito duro, eu disse para ela, olha, não é uma questão do Ícaro, o que eu coloquei para você são versículos bíblicos. Ela não sabia nem achar um versículo bíblico. E isso que a suposta forma de adoração dela tem como forma de adoração algo que se baseia na Bíblia. E agora? Ela não sabia nem o que ela estava fazendo, não entendia o que ela estava fazendo, assim como os judeus não entendiam. Tá certo? E eram religiosos. Aí o que aconteceu? Eu disse para ela, professora, ela disse para mim assim, Ícaro, você tem uma parte aqui, Jesus é o iluminado. Eu disse, não, ela está equivocada. Jesus é a luz. É diferente dele ser o iluminado. Ele é a fonte de luz. O que aconteceu dias depois? Essa professora começou a me interpelar nos corredores da faculdade, trazendo todo e qualquer assunto para que eu pudesse conversar com ela sobre eles. Porque ela recebeu e entendeu a profundidade daquilo que a gente conversou. E o coração dela foi tocado. Mas se eu fico calado, ela estaria até hoje fazendo apologia. Algo que ela nem sequer conhecia direito. E Paulo trabalha mais ou menos nesse aspecto. É assim que ele traz
e funciona. E como nós vimos, né? O 5 e o 6, eu li o 24, 5 e 6, não? Li, né? Eu sou bom nisso? Quem me ajuda aí? Li? Você também não lembra, né? Você esqueceu mais que eu, né? Estava aí só dormindo. Mas tá tranquilo, fazer o quê? Então, olha, olha, rapaz, te liga, bico de luz. O negócio é bordoada. Vamos nós. Então, o que acontece? O que eu percebo daí? O que eu tiro disso tudo? Há uma perseguição cega sobre o Evangelho. E era no tempo de Paulo e é nos nossos dias. Por que isso aconteceu no tempo de Paulo e por que isso acontece nos nossos dias? Porque você tem um adversário. Mesmo que você não entenda que ele é o seu adversário, o nome dele é Lúcifer, que na verdade passou a ser chamado de diabo porque a tradução é o adversário. Ele era anjo de luz que participava do coro celestial. Ele era o sinete da perfeição, a gente encontra isso na palavra de Deus. Ezequiel 28. Então, o que acontece? Qual é a situação aqui? Você não trabalha, não aprende sobre Cristo, nem caminha com Cristo, normalmente, com tranquilidade. Para que você se achegue a Cristo, há que se ter uma decisão. É uma decisão minha e sua. Eu renuncio ao pecado, eu não quero nada com isso. Senhor, abre os meus olhos, fala comigo. Paulo, na verdade, teve uma experiência porque ele achava que a religiosidade dele estava correta. E lá ia o Paulo, vamos que vamos, o resto é comigo, deixa para mim que eu sou canhoto e não vai dar nada. Mas acontece que a gente aprende que as coisas são mais dificultosas e diferentes do que a gente pensa. Já notaram que as acusações, elas não têm fundamento? Quando você fala sobre Paulo, ou lê sobre Paulo, até mesmo nos nossos dias, as acusações não têm fundamento. Quer um exemplo? Hoje nós somos acusados, literalmente, a todo instante, quando um assunto é a homofobia, nós somos acusados de fundamentalistas. Por que somos acusados de fundamentalistas? Porque esse evangelho confronta o teu interior. O evangelho não se amolda a você, o evangelho molda você. O evangelho não chega para que você o transforme, ele chega para te transformar. Ou você aceita isso, ou meu filho, estamos no lugar errado, na festa errada. Nós precisamos entender que o evangelho que mudou Paulo, muda a mim e muda você. Faz diferença na minha vida, faz diferença na sua. Muda a sua percepção de mundo. Romanos 12 vai dizer isso, ele transforma o mundo pela renovação do entendimento. Metanoia. Isso sou eu e você aprendendo sobre Deus, crescendo com Deus. Então, somos fundamentalistas e pronto? De forma alguma. Mas o motivo está que exatamente naquilo que nós conversamos. O nosso inimigo, ele não deixa que você perceba. Quando você começa a aprender sobre Deus e descobrir os caminhos do Senhor, aí vem uma enxurrada. Isso é fábula. Olha, tu sabe que esse negócio de Jesus é conversa fiada? Isso era mais um cabeçudo daquela época, rapaz. Isso nem se diga. Mas o engraçado é que se você parar na história e verifica o que o evangelho de Cristo fez na vida das pessoas, é algo fora do comum. Ele muda a história a ponto de dizer antes do nascimento dele e depois do nascimento dele. Você acredita se quiser. Porque na verdade você está trabalhando aqui eternidade. E pela palavra de Deus, você está trabalhando uma coisa. Ou você vai estar junto com Deus eternamente, ou literalmente morreu, já era, foi. Alguns teologicamente dizem que não morre, que não sei o quê. Aí briga a teologia, deixa a teologia para lá que isso é conversa fiada. O nego fica discutindo. O importante é que você precisa conhecer a Cristo, entender primeiro quem Ele é, entender por que Ele morreu na cruz por mim e por você. Era o que o Paulo pregava. Eu tenho pregado Cristo, o Messias prometido. A nossa lei diz uma coisa e ela está se cumprindo. Os nossos profetas profetizaram algo que está se cumprindo. E simplesmente vocês não entendem isso. Era isso que Paulo pregava. Então o que acontece com Paulo na sequência? Paulo,
ele apela para ir falar com César. Eu já estou no 25, já voando, tá? Ele apela para falar com César porque ele também era cidadão romano. E ele coloca-se diante de Deus para fazer esse movimento. Olha para nós lá, o que diz o versículo 25, 19. 25, 19. 25, 18 e 19, perdão. 18 e 19. Quando os seus acusadores se levantaram para falar, não o acusaram de nenhum dos crimes que, na verdade, o César esperava, o governador, o cara que estava lá esperando. O Festus, ele toma uma decisão e ele espera que os caras fossem acusar. Vou falar, vou arrepiar o Raimundo. Mas eles não dizem nada. Eles não conseguem dizer nada porque o problema deles era religiosidade. Era só isso. E aí Paulo vem com aquele apelo. Quer saber de uma coisa? Eu vou apelar para César, porque César, ele conhece essas questões da nossa forma de religiosidade e vai compreender melhor as coisas que eu estou falando, o que eu estou dizendo. E olha o que acontece lá, quando ele chega, o rei Agripa, depois de muita conversa, depois de tudo aquilo que Paulo começa a iniciar, que existe um trabalho, que ele passa pelo governador, que era o Festus, um novo governador. Esse novo governador sai, caminha, e aí Paulo pede para falar com César, pede para, na verdade, ser julgado de forma a que aquele julgador seja o conhecedor daquilo, né? Então ele chega ali e vai falar com o rei Agripa, que foi o que a gente foi ver aqui. Festus explica o caso ao rei Agripa. E aí Paulo precisa fazer uma apresentação de defesa. No 22, 25 e 26. Olha o que diz o 22, 25 e 26 acerca dessa defesa que Paulo faz. Olha só. Quando seus acusadores... Não, 25, é isso aí, fechou. Enquanto o amarraram a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Lei romana, né? Paulo apela para a condição de cidadão romano, certo? Aí bota lá para nós agora, bota o 26 na verdade, o 22, perdão, e depois nós lemos agora o 25 e depois bota o 22, depois a gente vai para o 26. Olha o 22. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos se levantaram de uma só voz e gritaram: tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Por que isso? Uma raiva, uma luta que eles não conseguiam sequer compreender por quê, mas faziam cegamente. Porque na verdade, a palavra de Deus, quando nos confronta, ainda que nós não entendamos, na minha casa e na sua, você é confrontado no íntimo, porque a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, e te dá um entendimento que vai além da tua capacidade, e por isso você não tem como resistir. Isso foi o que aconteceu com eles. Olha lá o 26 que a gente vai ler agora. A gente já leu o 25, vai ler o 26. Olha o 26. Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vais fazer? Este homem é cidadão romano, ou seja, para aí, por que vocês vão julgar o cara não fez nada, vocês estão fazendo alguma coisa, tentando pensar o que vai acontecer com um cara que nada fez, não é certo? O que acontece no 27? Bota lá o 27 para nós. O comandante, dirigindo-se a Paulo, perguntou: diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: sim, eu sou. Eu pergunto para você, você é um cidadão dos céus? Você já comprou a sua cidadania com o Senhor? E ela é comprada pela fé em Cristo Jesus? Ela é recebida gratuitamente em Cristo Jesus? Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Você já recebeu isso? Que é gratuito? Um sacrifício que foi vertido na cruz por mim e por você? Você já se alistou? Nós, quando chegamos a uma determinada idade, temos que nos alistar. Você já fez isso? Você já foi lá? Se não, está na hora. É bom pensar sobre isso, porque está na hora. E aí veja, quando eles são levados à presença de autoridades para responder por quê, vimos que Paulo é sempre acusado sem fundamento.
E aí o que acontece? Olha como Deus ama a mim e a você. Nós precisamos estar prontos para falsas acusações, é o primeiro passo. Você está pronto para isso? Você já entendeu isso? Precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. A gente vê na palavra de Deus, em Atos 16, que o Espírito Santo, ele diz para você se você vai ou se você fica. Se você entra na cidade para pregar ou se você não vai na cidade para pregar. Você vai por aqui. É o Espírito Santo orientando Paulo nas decisões que ele toma. Mas ele não é só orientador de Paulo. Ele é orientador da minha vida e da sua. E você já compreendeu isso? Já percebeu isso? Já se entregou a Jesus? Já colocou diante de Deus isso? E olha a diferença, porque quando Deus nos chama, quando Deus pretende nos orientar, na verdade, Ele fala e nos coloca o que deve ser dito. Como eu devo falar com quem quer que seja, qualquer que seja a autoridade, ou alguém que nos interpele. Você está pronto para ser acusado, ser preso, ser açoitado por Jesus? Será? Eu estou? É uma decisão. Você precisa amadurecer isso, porque daqui um pouquinho a gente não vai conseguir mais falar do Evangelho. Tem lugares que não pode. Aqui ainda está certo. Lucas 21, 14, 15, 16, vai até o 18. Lucas 21, de 14 a 18. O 14 diz assim: mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Não te preocupa não. Tu tem que te defender? Não te preocupa com isso não. Deus sabe o que faz. E Ele vai te conduzir. O 15. Pois eu lhes direi palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Eles podem até te matar, mas eles não vão conseguir contradizer o que Deus vai colocar nos teus lábios. Porque é Ele que vai colocar. E aqui não está capacidade, inteligência, eu sou PhD, nada disso, doutor em divindade. Não, aqui está o seguinte: pega o cabeçudo lá que não sabe nem o ABC. Se Deus usou uma mula, não vai usar o Ícaro? A mula não sabia o A nem o B, Ele fez a mula falar? Imagina, o Ícaro pelo menos junta as sílabas. Ele pega o A, o B, B com A da Bá, ele consegue. Então se ele consegue, a mula que não sabia, Deus usou tranquilo, então não vai usar o Ícaro? Com certeza vai. 16. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Você já teve uma experiência assim depois que você se converteu? Onde a tua família ficou contra você? Aí você vai dizer assim: poxa, por que eles ficaram contra mim? Porque existe uma força espiritual que está doida para te arrebentar, só porque você achou o caminho. A verdade é a vida. É por isso. Olha o que diz lá o 17. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Viu? Sentiu a pressão que Paulo sofreu e que ainda hoje nós sofremos? O 18. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Não quer dizer que você não possa morrer por causa da perseguição, não, tá? Mas o fio de cabelo não cai. Deus é soberano. Deus pode usar. Eu tenho um exemplo de uma família que pregou o Evangelho como missionários durante longos anos. E durante os anos que pregaram, se converteram algumas pessoas. E eles pregavam na região dos muçulmanos. E eles foram pegos. E pediram para que eles negassem o Deus que eles serviam, e eles não negaram. Foi morta a família inteira e jogada numa cova. O que Deus fez com a morte daquela família, as pessoas que aceitaram e se converteram a Cristo, em número maior do que todos os anos em que eles pregaram o Evangelho. Aí você pode pensar: oh, mas o cara morreu aí. Quem é o Senhor da vida e da morte? Quem é que cuida da minha vida e da sua? Não para essa vidinha de 80, 120, e quando chega, por exemplo, eu estou com 59, é dor aqui, dor ali, tá ruim, piorou. Não. Filho, é vida e vida em abundância, é vida eterna. Tu vai te preocupar com a vidinha de 80? Ah, para aí, peça um pouco. Quebra meu galho. Olha o que diz lá, em Êxodo 4,
12. Êxodo 4, 12. Pega aí, peão, vamos nós. Te segura que o trem vai pegar fogo. Êxodo 4, 12. Olha aí. Olha o que diz lá. Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que? O que? Dizer, rapaz. Te liga, bico de luz. Não fica perdido, não. Deus é bom, o diabo é que não presta. Você está pronto para dizer como Paulo? Filipenses 1, 20 e 21. Filipenses 1, 20 e 21. Você está pronto? Como é que você está? Nós estamos nos Atos dos Apóstolos, depois dos Apóstolos. Os atos das nossas vidas, realizadas pelo poder de Deus em nós. Tu está pronto? Filipenses 1, 20 e 21. O 20 diz assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E o 21, porque para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Porque você vai sair dessa vidinha aqui de 120 e 80, enfado e cansaço, rapaziada com bengala e tudo errado, e vai parar na eternidade, onde não tem nada disso. Mas é você que decide. Você pode continuar nessa vidinha de feijão com arroz que você está, ou então mudar. E aí nós entramos, já com 40 minutos, e falta mais 40 agora para a gente falar de Atos 26, nós entramos no Ato 26, prestou atenção? Aí o Marcão vai dizer lá do fundo, eu vou dormir. Ou então ele vai, pô, Mongo, tu vê, o cara falou 40 minutos só no ato 25, agora como é que faz no Ato 26? A gente fala, quer ver? Olha o que diz lá, Paulo e o rei Agripa. O que eu consigo ver? Bota lá o 26, 1, bota lá o 26, 3, o 26, 4 e 5. 26, 1. Então Agripa disse a Paulo, você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Olha bem, ele começou a defender, vou me defender, tá certo? Vamos ver se está tudo certo. O 3, olha aqui no 3 aconteceu. E especialmente porque está bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles, portanto peço que me ouças pacientemente. Paulo disse, tudo bem, tu vai me ouvir, mas me ouve com paciência, porque eu sou o cara, tá certo? Aí ele vai para o 4, e diz assim, todos os judeus sabem como tenho vivido desde o pequeno, tanto na minha terra natal, como em Jerusalém. O 5, eles me conhecem há muito tempo, e podem testemunhar, se quiserem que, como fariseu, vivi de acordo com as seitas mais severas da nossa religião. Lembra que eu falei do fariseu? Fariseu, saduceu, a rapaziada tudo perdida? Cada um tinha um porquê. O fariseu, inclusive, tem um negócio que até hoje a gente fala, sai daí, ô fariseu, te liga, cabeçudo. Ou seja, a rapaziada falava uma coisa, pregava uma coisa e vivia outra. O trem era louco. O 7, olha o que diz o 7. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor, dia e noite, e por causa desta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus, ou seja, ele está sendo acusado porque pregou Jesus, porque falou de Jesus na vida de cada um deles, certo? E aí a gente enfrenta várias dificuldades nessa área, tá certo? Vemos então que Paulo era legalista e religioso, mas Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a experiência dele, tá certo? Olha quanto tempo nós temos, já temos 42, quem vai chegar no 45, que é isso, meu povo? E aí você vê também uma outra situação, vê lá o 26:9, Paulo fala sobre o encontro com Jesus, aí começa o trem, aí começa uma coisa maravilhosa, porque Paulo começa a falar sobre esse encontro que ele teve com Jesus. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Olha aí o pepino. Você também está convencido de que deve fazer tudo o possível para se opor a Jesus ou não? Tem lugar para Jesus na sua vida?
Ele pode caminhar com você, Ele pode mudar o seu interior. Você deixa isso? Você é alguém que tem perseguido Jesus? Gostaria de mudar? Quer fazer uma coisa diferente? Quer nadar contra a maré? Tem alguns peixes que nadam contra a maré para poder, na verdade, ovular e ali progredir e reproduzir. Reproduzir. Você quer que pessoas ouçam sobre Jesus e você seja um instrumento de Deus para que essas pessoas... Ô Marcão, consegue para nós uma água aqui? Eu estou sede, o churrasco está muito quente, muito sal. Então olha bem a situação. Eu tenho aqui uma perspectiva. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Atos 17, 29 e 30. Atos 17, 20. Isso é uma notícia para você. Está enrolado? O pau pegou fogo? Está complicado? 17, 29 e 30. Não 26, 17. Atos 17, 29 e 30. Achou? Olha o 29. Assim, visto que somos descendentes de Deus, da descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, ou seja, a falta de percepção que o único a ser adorado é Deus. Eu não adoro imagens, eu adoro ao Deus único e verdadeiro, Jeová. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. E aí? Está pronto para te arrepender? Você acha que é interessante esse arrependimento? Você gostaria de ter uma eternidade com Deus? É pessoal, é decisão íntima, ninguém toma por você, você é que decide, você é o cara, você faz, ninguém faz por você. Olha o que acontece em Atos 26, de 13 a 18. Atos 26, de 13 a 18. 26, 13. Por volta do meio-dia, ó rei, estava eu, Paulo contando a sua conversão, estava eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. E o 14. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, porque o nome de Paulo em aramaico é Saulo. Não mudou nada de Paulo para Saulo, é só aramaico ou gentílico. Porque você está perseguindo. Por que você está me perseguindo? Pergunta Jesus. Resistir ao agrilhão só lhe trará dor. Ou seja, por que tu está resistindo a uma coisa que é amor, que quer transformar a sua vida? Por quê? Por que você não aceita Cristo e fica aí se escondendo? Qual é o motivo? Dá uma oportunidade para Cristo mudar a tua vida. Ele não vai invadir a tua vida. Ele vai perguntar se pode. É você que decide. Não tinha um programa Você Decide? A decisão é sua, é livre-arbítrio. Você caminha com Jesus ou não. Se não quer, se você quer fazer outra coisa, quer dar com a cabeça na parede, a decisão é sua. Ninguém pode dizer que está ao contrário. Nós só estamos falando de um evangelho que quer mudar a sua vida, mudar a sua família, mudar tudo em você, para que você tenha vida em abundância e para que você possa estar na eternidade com Ele, que é porque eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Salmo 119. Mas é isso que você quer? É você que decide. Ou você está com, ou está contra. Não tem outra história. Não há outro motivo, não há um porquê. Tá certo? Então eu vejo lá em Atos 15, 16 e 17. 26, 15, 16 e 17. 15. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, cara. A quem você está perseguindo faz tempo, tu é um cabeçudo. Olha o 16. Agora levante-se, fique de pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Ou seja, Deus chamou o que ele já tinha visto antes. Naquele momento, ele ainda ensinou, porque Paulo fala, e é uma realidade bíblica, Paulo foi ensinado por Jesus. Paulo recebeu do próprio Jesus a mensagem do que dizer e como dizer. 17. Alô você? 17.
eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Deus está chamando você para falar sobre as maravilhas dele. Você está pronto? Ele vai livrar você de todo e qualquer problema. Ele vai colocar nos seus lábios aquilo que você precisa falar e como você deve falar. Está pronto para isso? Você gostaria de fazer isso? Não quero. Quer saber? Que se dane o mundo, meu nome não é Raimundo. Olha o 18. É uma decisão. Para abrir-lhe os olhos e converter-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, de Jesus a Paulo. Você está pronto para isso? Você quer isso? Ou tu quer continuar aloprado nas trevas, perdido, sem conseguir entender que Jesus quer luz, quer colocar luz na tua vida, que Jesus quer mudar a minha vida e a sua, o meu comportamento e o seu, o meu deitar e levantar, quer fazer a diferença em tudo o que nós somos. Você gostaria de ter um encontro com Deus? Quer receber seu amor revelado em Cristo? A decisão é sua. Ele já morreu na cruz, verteu o seu sangue, já está tudo pronto. Você precisa primeiro aceitar pela fé. O sangue de Cristo te purifica de todo pecado, mas você precisa ir aprender sobre Deus. Não adianta só dizer que aceita o Salvador, tem que também receber o Senhor. O Senhor a gente aprende lendo, estudando, vivenciando, e aí o Espírito Santo de Deus age em nós, muda o nosso interior. Olha o que diz lá João, que é o texto áureo da Bíblia, mas vamos avançar um pouquinho mais. João 3, 16, 17, a banda pode subir, porque está acabando. Olha só que interessante. João 3, 16, e 17. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma, numa outra versão, ou tanto amou o mundo, que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí tu diz assim, conversa fiada só por causa disso aí. Olha o mundo que dá. Ou você decide se você quer aceitar a conversa fiada do mundo, ou se você quer aceitar a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você decide, ninguém te obriga a nada. Caminhe com Deus se quiser e você será abençoado. Caminhe sem Deus se quiser, você vai continuar tendo os seus dias, porque Deus faz nascer o sol para quem é justo e para quem não é, para quem está com Ele e para quem não está. Mas o resultado final é, você aceitou e viveu com Cristo ou não? Se a resposta for sim, eternamente com Deus. Se a resposta for não, estou lascado, eternamente longe de Deus, perdido, morte eterna para alguns, que é a segunda morte. Olha lá o que diz o 17. Esse mesmo Deus enviou seu Filho ao mundo, não foi para condenar o mundo, Ele não veio aqui para condenar eu e você. Não é por causa do pecado que você é condenado. O pecado é algo que você está praticando porque não conhece a Deus, mas Ele veio por causa do perdão, mas para que ele fosse salvo por meio dele, por meio do perdão que existe em Cristo. O que te leva para o inferno não é o pecar, o que te leva para o inferno é não aceitar o perdão. Aí tu vai dizer assim, bom, se não me leva para o inferno pecar, vou pecar 1.000.000. Tá, tem outras coisas na palavra de Deus que são diferentes. Por exemplo, ela diz, não prova o teu Deus não, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Ele quer que eu e você sejamos santos, santificados em Cristo. Santo não quer dizer aquele cara que mete uma auréolazinha aqui e sai a caminhar. Santo quer dizer alguém que é santificado em glória em glória, de glória em glória em Cristo. Ele aprende a palavra e a palavra limpa ele. Você quer ser um desses? Quer caminhar com Jesus? Esse evangelho vem sendo pregado desde o nascimento dele e até antes dele, de uma outra forma. Então, aceite esse Cristo, Cordeiro de Deus, o Messias, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que te leva para a eternidade, te liga novamente ao Pai, faz com que você, por Ele, possa chegar direto ao Pai. Não tem intermediário, não tem corrente, não tem nada na volta, e não tem nada que te pare, porque não existe nada que te separe do amor de Deus. Só uma coisa, e não esqueça disso: sua decisão. Isso te separa do amor de Deus.
sua decisão. Aceitar ou não o sacrifício de Cristo na cruz. Se eu fosse você, e eu já fiz isso, eu aceitaria. Eu caminharia com Ele, porque Ele me ensina coisas que eu jamais pensei. No dia que eu me converti, uma alegria invadiu meu coração, porque eu pude estar ligado ao Pai. Esse é o vazio que você tem no seu coração, como eu já tive no meu. Só é preenchido por Jesus, não tem outra coisa. Não é bebida, não são religiões que você vai ter que adorar ídolos, que você vai ter que fazer sacrifício, não. O sacrifício já foi feito, Ele já verteu na cruz. Só aceita. Aceita e aprende sobre Ele. Porque não é só aceitar, o diabo conhece o Evangelho, sabe mais do que eu. Mas ele não está nem aí, ele não cumpre nem vive. Ele, muito pelo contrário, quer destruir a mim e a você. Então decida-se a vir para o Pai, estar com Ele, viver com Ele, caminhar com Ele para a eternidade, amém? Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Vamos orar? E você pode colocar diante de Deus agora o que você está sentindo e como você quer caminhar. Espera só um pouquinho, eu já sei que você vai tirar a mesinha. Não, pode tirar. Eu só fui tomar água aqui, pá. Eu vou parar aqui, ó, só para vocês. Fiquei 45 minutos só, tá? Eu vou parar. Brincadeira, não foi 45 não, foi 55. E eu contei depois de um certo tempo. Deve ter dado uns 58, 59. Mas Deus abençoe, o resto é besteira. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Colocar diante de Deus. Santo Eterno Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar mais uma vez nesta manhã falando contigo, aprendendo sobre Ti. Visita, Senhor, os nossos lares. Dá entendimento a cada um de nós. Abre portas onde elas não existem. Repreende, Senhor, a ação do inimigo para que tenhamos liberdade para decidir diante de Ti. Que cada um que seja atingido por esta palavra que o Senhor colocou no nosso coração possa ser tocado pelo Teu Espírito de uma forma muito especial e possam render-se aos Teus pés. Em Cristo Jesus nós repreendemos toda a ação do inimigo que é contrária a Ti, para que eles possam ter liberdade plena em adorar-Te, louvar-Te, e a decisão seja única e exclusivamente uma questão no coração deles, decidir se sim ou se não. Nada é obrigado, tudo é pelo livre-arbítrio e pela aceitação. Em Cristo Jesus nós agradecemos o Teu sangue vertido na cruz, Te louvamos e Te engrandecemos, porque só a Ti é devido toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome de quem nós oramos. Amém. Deus abençoe. Amém. Que mais vezes você possa estar com Deus e ser instrumento nas mãos de Deus. Amém? Amém. Ele é o Deus da minha vida e da sua vida. Aleluia. Deus, meu Pai.
presença do Senhor, aleluia!